Boa noite, senhores. Aqui quem fala é Luiz Fernando Salvaterra e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E nessa aula, é uma aula bem especial, porque a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente já viu nas videoaulas como passar parâmetros entre activities, como startar telas novas, como startar nossas activities, como funcionam as intents, e hoje nós vamos ver sobre ela, a tão famosa e aclamada Action Bar. Aqui eu estou com o site developer.android.com para a gente dar uma olhada aqui na documentação e basicamente a descrição que ela dá é o seguinte: é uma barra de ferramentas primária na nossa Activity que mostra o nome da Activity, o level de navegação da nossa aplicação e outros itens de interatividade, né? Mas basicamente o que é a Action Bar, como ela funciona e qual o impacto dela no desenvolvimento Android. Bom, hoje em dia, para você ser um desenvolvedor Android de qualidade, você tem que dominar o desenvolvimento baseado na nossa toolbar. Ou melhor, na nossa action bar, né? Vocês vão entender mais para frente por que tanto que eu estou falando toolbar, mas vamos começar devagar aí, vamos começar pela nossa action bar. Eu vou pegar alguns exemplos aqui de action bar. Vamos abrir aqui o aplicativo nativo de mensagens. Então, a action bar, ela é sempre essa barra que fica no topo da nossa aplicação. Ela é uma barra que tem alguns itens que chamam a atenção, né? Então a gente pode ver aqui pelo primeiro item aí, que é o que a gente chama de App Icon, que é basicamente o ícone da nossa aplicação. E vocês devem estar se perguntando o seguinte: algumas pessoas que têm um Android mais avançado, Android 5.0 Lollipop ou adiante. Tá, mas por que na minha aplicação não existe mais esse ícone? Nas versões 5.0 do Android Lollipop ou superiores, o ícone na Action Bar ele foi totalmente descontinuado. Por quê? Porque o Android Lollipop ele trouxe o conceito de Material Design, que é um design feito para dar destaque nas cores do aplicativo. Ou seja, o que vai chamar a cor, o que vai ser o seu brand, né, a sua marca, a sua... Quando o pessoal vai bater o olho no seu aplicativo e vai identificar ele, vai ser a cor e não o ícone que é setado aqui na Action Bar. Então, esse ícone aqui, ele não existe mais no Android 5.0 ou superior. Nos Androids 4.4 e anteriores ele ainda existe, por isso que aqui a gente está vendo ele aqui, porque o meu emulador está rodando a versão KitKat da API 19, então ele ainda não está na API certa para não exibir o ícone, certo? Aqui a gente tem o título da nossa aplicação, né? Que no caso é Messenger, poderia ser qualquer tipo de coisa. E aqui nos lados, como essa aplicação ela não tem, vamos ver se a gente pega uma outra. Mas ali dos lados seriam exibidos ícones de navegação, como configurações, diversos outros tipos de coisas. Vamos pegar o calculador aí para a gente ver se a gente acha alguma coisa. Ah lá, esse íconezinho aqui. Esse íconezinho aqui ele fica lá em cima na toolbar. E ele é um ícone que a gente chama de Action Overflow. Por quê? Porque a gente pode configurar o que aparece nele ou o que não aparece nele, certo? Tem alguns outros ícones de search e tudo mais que são todos inseridos aí na nossa Action Bar, certo? Aqui também tem outro exemplo de Action Bar. Então a Action Bar ela sempre segue esse padrão. Existem alguns modos de navegação na Action Bar, que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, o que dá para manter em mente agora é que a Action Bar ela exibia um ícone antes, na versão 4.4, e agora ela não exibe mais. E aqui eu criei um projetinho que chama Action Bar Exemplo, certo? É um exemplo limpo, sem nada, sem nenhum tipo de dado ou coisa do tipo. A gente só tem aqui a nossa... Deixa eu mostrar aqui o texto para vocês. É o nosso layoutzinho de sempre, sem nada, é um projeto criado em branco. Então aqui a gente vai ver o preview dele. Vamos colocar no design para a gente ver em tela cheia e vamos brincar com a nossa Action Bar, porque é realmente muito importante vocês entenderem o conceito de Action Bar. A interface do Android ela funciona com base em temas, certo? Tá, mas da onde ela pega o tema? Se a gente ver aqui no Android Manifest, a nossa application ela define um tema com a propriedade Android Theme, certo? E o tema ele fica declarado dentro do @style, @apptheme. Então, como a gente já viu como procurar recursos no Android, ele sempre fica na pasta res. No caso do style, ele fica na pasta value style, certo?
Então ele vai buscar aqui o nosso style. Então está aqui o nosso app theme. Ele herda de um tema que chama Theme App Compat Light Dark Action Bar, ou seja, Light para deixar as cores dos layouts em branco e Dark Action Bar para deixar a Action Bar com um tema escuro, certo? Por mais que ela seja azul, ela é considerada uma Action Bar escura porque os menus dela vão ser sempre brancos. Então é isso que define uma Dark Action Bar, sempre uma Action Bar que tiver uma corzinha a mais, certo? Se tivesse Light Action Bar seria branco e os menus seriam pretos, certo? Então a nossa aplicação ela define esse tema para toda a aplicação, ou seja, todas as telas e todas as activities vão usar esse style, esse app theme aqui. A gente pode definir basicamente um style para cada activity, tá? Se a gente quiser personalizar mais esse tipo de coisa. Basicamente deixando o mesmo atributo aqui para nossa activity, tá? Então aqui a gente definiria um estilo diferente da aplicação. Eu particularmente utilizo muito isso porque deixa a nossa activity e a nossa aplicação inteira muito mais personalizada. Então sempre que vocês quiserem mudar um tema para uma tela específica, utilizem dentro da activity a propriedade theme. Caso vocês queiram um tema para a aplicação toda, dentro da tag application ela vai ser aplicada para a aplicação toda. Certo? Então a gente já sabe da onde que ele está pegando esse tema aqui, porque ele está declarado para a nossa application e a nossa activity não seta nenhum tema, ou seja, ele vai pegar do nosso application. Então vamos voltar ao nosso layout. E aqui no nosso previewzinho a gente tem um botão. Bem aqui, ó, bem do lado do main activity aqui. Nesse botão a gente vê diversos temas, muitos mesmo. Certo? Então, desde a criação dos temas clássicos, os temas clássicos eram o theme Light, que é basicamente esse que já está na tela. Olha que estranho que era antigamente, certo? E o theme Black. Vamos colocar aqui. Olha lá que legal, pessoal. O preview é muito bom por causa disso. A gente consegue ver na tela exatamente o que está acontecendo e como vai ficar a nossa aplicação. Então, o theme Black ele usa uma Light Action Bar, né? Uma Action Bar clara. O texto ele fica em branco e o fundo ele fica escuro. E o Theme Light é o contrário, certo? Então o Theme Black utiliza fundo preto e fonte branca. E o Theme Light ao contrário, fundo branco e fonte preta. Esses eram os temas até o Android 2.x alguma coisa aí. Mas a partir do Android 3.0 foi criado o tema Holographic, né? Que o pessoal apelidou de tema Holo, né? Então, ele também tem as suas variações. Tem o Theme Holo, vamos procurar aqui. Vamos clicar aqui para a gente ver como é que fica. Ah lá. Aqui ele já seta a Action Bar com o íconezinho que a gente explicou. Antigamente a gente não tinha nem esse ícone, para vocês verem como que o Android ele era precário. E ele setou, eu costumo chamar isso aqui de uma interface meio que do Tron Legado, que mais ou menos lembra um pouco do filme do Tron Legado, né? Porque fica essas barras azuis aqui, esse tipo de coisa, um fundo preto, meio que dark aí o negócio. E tem o Theme Holo.Light, que é basicamente o inverso. Então a gente já tem a Light Action Bar, né? Com a fonte preta e o fundo preto com a fonte preta também. Já no Android 5.0, o Lollipop, esse ícone, como eu já expliquei para vocês, sumiu e foi criado o tema Material, que aplica as regras do Material Design, que aplica várias interfaces. E uma das mais legais, se a gente der um zoom aqui, que eu já vou explicar para vocês, é que um dos fundamentos do Material Design, deixa eu dar um zoom out para ficar mais claro, é que o Material Design ele consegue pintar a status bar, que é essa barrinha bem pequenininha aqui em cima, onde fica o ícone de bateria, o ícone de Wi-Fi, as horas e tudo mais. Então, geralmente, essa status bar é pintada com uma cor um pouco mais escura do que a cor primária. Ou seja, se a sua Action Bar for vermelha, a status bar vai ficar um vermelho um pouquinho mais escuro. Isso dá um design um pouco mais aguçado, uma visão de aplicativo um pouco mais profissional. Por que eles fizeram isso? Porque antigamente tinham muitas críticas que o Android era feio comparado ao iOS, que o Android era muito esquisito, cansativo aos olhos do usuário. Então o Google, atendendo às críticas de todos os desenvolvedores, todos os adeptos da era mobile, começou a desenvolver o Material Design e realmente deu muito certo. Eu gosto muito da interface do Material Design e não existe uma interface hoje parecida ou sequer que chegue aos pés dela.
E entender um tema é muito importante para você ser um bom desenvolvedor Android. Por isso que eu estou te explicando desde o básico, inclusive voltando aí um pouco na história do Android, desde as primeiras versões, porque vocês vão usar isso realmente todo o tempo no dia a dia de desenvolvimento, para aplicar estilo, até não só em activities como em componentes específicos, certo? Então por isso que a gente tem esse pré-visualizador. Então agora vamos ver o nosso famoso time material aí, né? Então a gente tem o material normal, que basicamente ele vai pedir uma biblioteca vector drawable, que a gente ainda não tem importada aqui, mas não tem problema. Basicamente ele iria pintar a action bar com a cor certa e pintar a toolbar, a status bar aqui da nossa corzinha mais escura. E dentre os temas a gente tem vários outros aqui, o Team Dialog, o No Action Bar para a gente não usar a Action Bar caso a gente queira um tema No Action Bar. A gente também tem vários temas No Action Bar, enfim, tem infinitos temas que só você, olha lá, a gente clica nele e nosso Action Bar simplesmente some. Então existem diversos temas para a gente brincar aí. Na pré-visualização a gente já tem meio que uma ideia de como funcionam as coisas e como elas vão influenciar nos respectivos layouts aí e componentes. Mas o nosso XML do Style não declara nenhum tema desse tipo. Ele declara um tema que chama App Compact, que é basicamente um tema de compatibilidade para você usar o tema Material Design para outros aplicativos, certo? Então esse tema ele é sempre usado para situações de compatibilidade, onde você quer aplicar o tema Material sem perder desempenho em versões pré-Lollipop. Então se a gente voltar aqui na nossa Activity Main, a gente tem o nosso App Theme, que é o nosso próprio tema de aplicativo. Olha lá que legal, pessoal. O App Theme, como ele é um tema de compatibilidade, e ele está reconhecendo aqui que a nossa ideia é um device que é acima do Lollipop, ou seja, a gente está aqui API 24, que atualmente, se eu não me engano, já é o Nougat, ou é o Marshmallow aí. Então ele já pinta a nossa Action Bar, já não tem o ícone, como eu expliquei, e deixa tudo dentro dos padrões aí. Existe uma variável muito específica que eu gosto de comentar. Vai ter alguns casos onde vocês vão precisar definir um estilo especialmente para a API 21 ou acima. Então, como que a gente faz isso sem afetar abaixo, né? No Android a gente tem os qualificadores de versão, como eu já expliquei. Então, se a gente criar aqui dentro da pasta Values, que é onde está os styles, colocar um new, Value Resource File, digitar aí um style, provavelmente a gente vai ficar em Values, file name vai ser styles, source set vai ser main, certo? Então aqui a gente consegue definir para qual versão ele vai, colocando aqui version e 21. Ou seja, esse arquivo de style vai ser especificamente para a API 21 ou acima. Caso ele precisar de um style para as versões abaixo, ele vai procurar diretamente no arquivo styles normal, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que ele criou até uma pastinha com os styles. Então, styles V21 para 21 ou acima, styles normal para 20 ou abaixo. Ah, Luiz Fernando, legal. Mas e se eu tiver só styles V21 e não tiver styles normal? Ele vai usar ela para tudo, tá, pessoal? Ele funciona assim. Ele sempre busca o mais adequado. Caso ele não encontre, ele usa o que ele tem de recurso mesmo. Não vai ter problema em relação a isso. Então é assim que a gente separa um estilo diferente do 5.0 ou de alguma versão do Android específica que vocês queiram utilizar o tema. Bom, então agora que a gente já entendeu como que funciona a Action Bar, como que funcionam os estilos aí, a gente vai começar a brincar um pouco mais a fundo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a usar os menus na Action Bar. Vamos ver se a gente pega algum aplicativo aqui que tem algum menuzinho. O de mensagem, será que tem? Acho que não. Provavelmente o aplicativo da galeria deve ter. Aqui. Isso aqui é um menu e isso aqui é um modo de navegação. Mas como a gente utiliza isso na Action Bar? Vamos lá, pessoal? Vamos começar a criar isso daí. O contexto é o seguinte.
Tudo que a gente vê na Action Bar é considerado um menu. E para a gente trabalhar com o menu, a gente tem uns métodos que já vêm prontos na Activity que a gente pode utilizar. Para a gente setar os ícones lá, ou seja, para a gente desenhar aqueles ícones no menu, a gente pode usar um método que chama onCreate, que é o mesmo que o de cima, Options Menu. Esse o método, esse o X da questão aí que a gente vai usar, certo? O que o onCreate Options Menu faz? Ele infla o menu com os botões da Action Bar que a gente vai passar para ele. Ou seja, a gente vai precisar de um arquivo de layout para ele fazer isso, certo? Então a gente vai criar esse arquivo de menu. O arquivo de menu, como todo recurso da aplicação, fica no folder res, certo? Mas aqui no folder res a gente não tem o folder que a gente guarda os menus. Então vamos criar. Toda vez que a gente for criar essas pastas que são pré-definidas pelo Android, a gente usa esse diretório aqui, ó, Android Resource Directory, ao invés de usar o Package Directory. Então a gente cria no Android Resource Directory, aqui a gente já dá aqui, ó, Resource Type, a gente vai trabalhar com menu, então vamos colocar aqui o menu. Source set é para a gente definir variável de desenvolvimento, aí não convém agora. Então a gente dá um OK, ele vai criar o folder menu, e agora a gente dá um new. Olha só que legal, ele já dá o pré-arquivo para a gente. Menu Resource File. Aqui a gente vai dar, vamos chamar de menu main mesmo, que é o menu da nossa main activity. Vamos dar um Enter. Então aqui dá para a gente uma tag, menu. Então menu, fecha menu. Então tudo que a gente declarar aqui dentro do menu vão ser itens do menu, certo? Então nada mais básico do que a gente declarar um item para esse menu. Então o que esse item vai ter? Esse item ele precisa ter um ID, primeiramente, né, para a gente chamar ele lá na nossa main activity. Então a gente vai colocar uma lupinha que a gente vai chamar de search. Como se fosse para a gente fazer uma pesquisa pela Action Bar aí, certo? Beleza. Já vamos fechar aqui a nossa tag para ele parar de reclamar. O que o ícone precisa ter? Obviamente um ícone, né, que é uma imagem. Então a imagem a gente já vai buscar no Drawable, mas agora eu vou ensinar um recurso bem interessante para vocês. Se a gente vier aqui no Res Drawable, clicar com o botão direito e clicar em Vector Asset, a gente tem aqui ó, um Choose, certo? Se a gente clicar no Choose, ele vai abrir uma biblioteca pronta para a gente com vários ícones. Qual que é a vantagem disso aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu acho do Search aqui rapidinho. Esse aqui é o do menos, esse é o do mais. Cadê o search daqui? A vantagem de utilizar os Vector Drawables é que as pastas Drawable elas têm os qualificadores XXX para telas largas, X para telas de alta densidade de DPI e assim por diante. Então se a gente for trabalhar com imagens normais, a gente teria que ficar criando imagens de diversos tamanhos para se adequar a diversos tamanhos de tela no Android. E com isso, a gente geraria muitas imagens dentro do Android, dentro da nossa pasta Drawable aí. Então ficaria um Drawable XXX, Drawable X, Drawable MDPI, um monte de Drawable e um monte de recurso. Isso consome mais memória e deixa a aplicação um pouco pior do que ela costuma funcionar com o Vector Asset. Eu não estou achando o ícone de Search, então nós vamos usar aquele mesmo por padrão, tá? Só para simular aí uma pesquisa. Então vamos colocar esse aqui, ok. Por default, o tamanho dele é 24 por 24 dp. Se a gente for olhar na documentação, é esse o tamanho que ele recomenda, né? Então vamos dar um Next e Finish. Então se a gente voltar aqui no Drawable, a gente vai ver que ele não gerou uma imagem, mas sim um XML com um vetor, ou seja, uma imagem vetorial. Só para nível de conhecimento da gente, um vetor ele é uma imagem que por mais que ela precise se expandir ou diminuir, ela nunca perde as proporções, certo? Então essa imagem, independente da tela do Android, ela sempre vai se adequar ao tamanho da tela sem perder a qualidade dela. Então a única coisa que a gente vai trocar
Vamos ver se eu consigo acertar aqui. É a cor do ícone, né? Coloquei um branco aqui, por quê? Porque a nossa action bar ela é escura. Então coloquei um branco para o ícone se destacar. Certo, a gente já tem o ícone. Então se a gente voltar aqui no menu main, a gente busca ele pelo Drawable. @Drawable, icon, YouTube, search, blá blá blá. Que é o nome que ele deu aí. A gente poderia renomear isso aqui tranquilamente, tá pessoal? Então agora que a gente já tem o ícone, a gente precisa de um título, né? Então vamos dar o título para ele de Search. Lembrando, pessoal, que isso aqui nunca é recomendado, tá? É sempre recomendado a gente declarar string dentro do arquivo de string mesmo, porque aí a gente consegue ter um maior controle e caso a gente precise fazer a internacionalização do aplicativo, fica mais fácil para a gente. Mas aqui, a fim didático, eu vou meter string aí no título mesmo e tá tudo certo. Tranquilo. A gente já tem o título, a gente já tem o icon, a gente já tem o ID. Tem uma outra opção agora que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é uma coisa que chama Show as Action, que depende da anotação app. Então eu preciso declarar a anotação do app para que ele reconheça esse tipo de anotação. Mas a gente pode usar do Android mesmo, que eu acho que não tem problema. Android, Show as Action. Aqui a gente tem algumas opções. Quais são? A gente tem a opção Always, ou seja, se a gente marcar com essa opção, esse ícone do Search sempre será mostrado na Action Bar. Não importa o que aconteça, tá? Ele sempre vai ser mostrado. E caso não tenha espaço para ele ser mostrado, ele vai cortar, ele vai ficar horrível, mas ele sempre vai mostrar. Aqui ele está dando aquele erro que eu falei para vocês, que a gente tem que dar o namespace do app aqui. Então vamos importar o namespace do app. xmls, app, que recebe http, exato. Aqui já deu um autocomplete pra gente. E aqui a gente usa o app, show as action. Beleza, para nível de compatibilidade. Então voltando aí nas nossas opções. Always, ele sempre vai exibir esse ícone na nossa action bar. If room é se tiver espaço na nossa action bar, certo? Caso não tenha espaço na action bar, ele vai para o nosso action overflow, que é aqueles 3 pontinhos lá. Never, ele sempre vai para o nosso action overflow, ou seja, ele sempre vai ser exibido naqueles 3 pontinhos lá. E o if text é para mostrar o ícone junto de um texto. Para a gente demonstrar um pouco melhor, vamos colocar isso aqui como always e vamos definir um outro item de menu. Esse ID vai se chamar settings. Então, esse aqui ele não vai ser mostrado, então ele não precisa de um ícone, né? Então a gente já pode definir direto um título para ele. Então vai ser settings. Então vamos fechar aqui e show as action. Não é o Android, é o app que eu quero. Never. Certo. A gente já tem o nosso arquivo de menu que tem 2 itens declarados dentro dele. Por ordem, caso os 2 estejam always, sempre é o primeiro que vem na frente, tá? Então, sempre o primeiro item declarado vem à esquerda e os demais à direita, por ordem, certo? Mas esse aqui está com never, ou seja, ele nunca vai ser mostrado na action bar, e sim no action overflow, que é aqueles 3 pontinhos no cantinho da toolbar. A gente já vai ver isso aí certinho. Certo, a gente já tem nosso arquivo de layout do menu, só que agora a gente tem que usar ele. Então a gente tem que voltar para a nossa main activity, e aqui no onCreateOptions menu, que é o método que a gente infla o nosso arquivo de XML e transforma ele em Java, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Primeiro vamos apagar esse super aqui. Então aqui ele vai inflar o arquivo de layout e transformá-lo em um objeto Java, certo? Para ele conseguir desenhar esse arquivo na nossa tela. Esse passo de inflar é conhecido como inflar mesmo, né? A gente sempre usa o método inflate.
Só que para o menu a gente tem um inflator especial. E a gente consegue ele através do método getMenuInflator, que é um método da classe Activity mesmo, que ela retorna para a gente. Então se a gente pegar o menu inflator, a gente tem um método inflate, ou seja, ele vai inflar um arquivo de layout e transformá-lo em código para a gente e para a nossa Activity conseguir desenhar ele na tela. Então a gente tem que acessar ele através do r.menu.menuMain. E por último, ele pede um recurso, um parâmetro que chama menu. E por sinal que a gente recebe aqui. Então é só a gente dar um vírgula e repassar o parâmetro. Menu. E para a gente consumir o método, a gente dá um return true aí. Para ele consumir porque ele é um boolean, né? Então ele precisa retornar um boolean. Então a gente dá um return true. Certo, Luiz Fernando, a gente já está criando, então será que a gente vai conseguir ver como está ficando isso aí? Vamos tentar ver e vamos ver o que acontece quando a gente roda a aplicação desse jeito. Já adiantando aí enquanto compila o nosso projeto, como que a gente vai tratar os cliques desse item no menu? A gente vai setar um listener para ele como a gente fez com o botão, uma classe anônima, a gente vai definir um método XML click, nada disso. Com o menu, o tratamento é um pouco especial. Existe um outro método sobrescrito que chama onOptionsItemSelected. Esse método ele sempre é chamado quando você clica em um ícone do menu na Action Bar. Então, clicou no ícone do menu na Action Bar, é esse método que vai ser chamado, sempre. E ele retorna um item menu item, do tipo menu item, certo? Então é esse método que a gente vai usar para tratar os cliques no menu. Tá, mas como que a gente vai saber como é que ele clicou em cada ícone e não um ícone geral? Bom, isso a gente já viu nos cliques normais que a gente está acostumado a fazer, que é pegar o ID dos itens e ver qual foi clicado, certo? Então aqui antes de dar um if, a gente consegue definir um int. Olha só, ele já iniciou nossa aplicação, vamos ver como é que tá. Olha lá, ó, Action Bar exemplo e já clicou os ícones, já criou os ícones. A nossa lupinha, como tem um always, ela sempre é exibida na Action Bar. E o nosso settings, como ele está para never, ele foi para os nossos 3 pontinhos, que é o Action Overflow, e ele é exibido aqui. Mas eles ainda não têm ação nenhuma, né? Então vamos declarar eles aí, pessoal. Tá ficando bonito o negócio aqui. Então vamos definir um int que a gente vai chamar ID, que a gente vai pegar o ID do item, né, que foi clicado. Então getItemID. Então aqui nessa variável a gente já tem o ID do item que foi clicado na Action Bar. Então se a gente pegar e comparar esse ID com o ID do r.id.search, que é o ID do nosso search, né? Aqui a gente está atribuindo, a gente não está comparando, então vamos colocar um igual a igual. Então a gente consegue fazer alguma ação aqui. Make text diz, que é o contexto, clicou no search e a duração, toast.lengthshort.show, para mostrar, certo? Então, a gente consegue fazer uma operação baseada no ID do item que ele clicou. Então, se ele clicou no search, eu posso fazer aqui dentro desse bloco uma pesquisa sem o menor problema. Como não é o foco da aula, eu estou dando só um toast aqui para a gente ver. Então, e se o ID for igual ao ID do settings, né, que é o r.id.settings, a gente mostra, vou fechar parênteses aqui, a gente mostra um outro toast, né? Clicou no settings. Então, vamos ver como que funciona isso aqui. Mais uma coisa importante, pessoal, é depois que a ação for executada, a gente dá um return true para a gente consumir a ação. Caso contrário, ele vai sair executando tudo. Então, eu vou colocar aqui return true e return true. Return. Pronto. Então vamos executar aí, graças ao Instant Run a compilação agora é um pouco mais rápida, né? E agora basicamente ele vai reindexar e vamos ver aqui nosso aplicativo. Se a gente clicar no Search... desculpa pessoal, ele ainda não terminou o build aqui, eu vi a mensagem e pensei que ele tinha terminado. Então é assim que a gente trabalha com menus no Android, principalmente na Action Bar. Acredito que agora ele já compilou, vamos ver? Pronto.
clicou no Search. Se a gente clicar no Settings aqui, clicou no Settings. Prontinho, pessoal. Agora vocês já sabem como trabalhar com o menu, já sabem como funcionam os estilos na Action Bar, na aplicação e como tratar os cliques dele. Essa aula já está ficando um pouco extensa, eu vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Abraço, tchau, tchau.